O som ensurdecedor do metal se despedaçando foi a última coisa que registrei antes de tudo mergulhar no silêncio absoluto. Meu nome é Marlene Hutchins e trabalho como advogada especializada em direito imobiliário na cidade de Portland, Oregon. No dia 18 de setembro de 2025, eu voltava para casa após uma reunião complicada com investidores no centro financeiro, quando um caminhão de carga desgovernado invadiu minha pista na ponte Burnside e colidiu frontalmente com meu Honda Accord. O impacto foi catastrófico. A violência da colisão esmagou toda a parte frontal do veículo e senti meus ossos se quebrando enquanto o volante pressionava contra meu peito com força brutal. Por uma fração de segundo, provei o gosto metálico do sangue enchendo minha boca e uma dor aguda atravessou minha cabeça como um raio. Então a escuridão me engoliu por completo. Mas a morte não era um fim definitivo. Era uma passagem para outro lugar. No exato momento em que meu coração parou de bater, experimentei a sensação de flutuar para longe dos destroços do acidente. Olhei para baixo e vi meu corpo quebrado preso entre as ferragens retorcidas, sangue escorrendo do meu rosto, enquanto socorristas corriam em direção à cena com as sirenas ecoando ao longe. Não havia dor, nem terror, apenas uma estranha sensação de leveza enquanto meu espírito se desprendia da carne que o havia abrigado durante 53 anos. De repente, me via em pé num lugar que desafiava qualquer tentativa de descrição. O chão sob meus pés parecia firme, mas brilhava com uma luminosidade que vinha de dentro. O ar cintilava com tonalidades que não existem no mundo físico, e eu podia perceber presenças ao meu redor, embora não conseguisse vê-las com nitidez. Foi então que ouvi passos se aproximando, suaves, porém firmes. Virei-me para ver uma figura caminhando em minha direção através do que parecia ser uma névoa dourada e brilhante. Era Jesus, não o retrato sereno das ilustrações religiosas que conhecia desde criança, mas o Cristo ressurreto em todo o seu esplendor divino. Seus olhos ardiam com amor e autoridade absolutos. Sua presença me encheu de júbilo avassalador e profunda reverência simultaneamente. Sua veste se movia como se fosse feita de luz líquida. E quando ele pronunciou o meu nome, as palavras ressoaram através de cada partícula do meu ser. Marlene, disse ele, sua voz carregando o peso de todas as eras. Você foi trazida aqui com um propósito específico. O que estou prestes a revelar precisa ser compartilhado com a humanidade. Dezembro de 2025 será um mês único na história da raça humana. Antes que eu pudesse articular qualquer resposta, o ambiente ao nosso redor se transformou e me vi suspensa sobre a Terra, observando de cima enquanto o planeta girava lentamente no vazio do espaço. Jesus ergueu sua mão e, repentinamente, pude enxergar o futuro, testemunhando acontecimentos se desdobrando como cenas numa projeção divina. Preste muita atenção, disse ele. Dezembro iniciará a grande divisão. O momento da escolha se aproxima rapidamente. A primeira visão me transportou para a costa leste dos Estados Unidos. Vi nuvens ameaçadoras se acumulando sobre as cidades desde o estado de Massachusetts até a Geórgia. Mas essas não eram nuvens de tempestade comuns. Elas pulsavam com uma energia que transcendia o natural e relâmpagos crepitavam entre elas, formando padrões que pareciam quase conscientes. A data 12 de dezembro surgiu em minha mente com absoluta clareza. Entre o dia 12 e o dia 18 de dezembro, explicou Jesus, a costa leste enfrentará condições climáticas sem precedentes na história documentada. Mas isso não é simplesmente consequência de mudanças ambientais ou catástrofe natural. Esta é minha mão agindo para acordar uma nação adormecida. Assisti com espanto e pavor enquanto tempestades colossais se formavam no Oceano Atlântico, avançando em direção ao continente com velocidade e poder jamais registrados. A neve começou a cair em regiões que raramente experimentam temperaturas frias, enquanto outras áreas vivenciavam ondas de calor anormais que derretiam gelo e faziam rios transbordarem violentamente além de suas margens.
As cidades submergiam quando as águas do mar avançavam terra adentro por quilômetros, e os ventos uivavam com tamanha intensidade que derrubavam prédios inteiros e arrancavam árvores seculares pela raiz. Mas o que mais me chocou não foi a devastação material, foi a reação espiritual das pessoas. Vi milhões de indivíduos caindo de joelhos em oração, clamando a Deus com desespero e sinceridade que jamais havia presenciado antes. Igrejas que estiveram praticamente vazias durante anos, de repente transbordavam com pessoas buscando respostas. Indivíduos que haviam zombado da fé por décadas ficavam parados sob a chuva torrencial, com seus braços erguidos, implorando por salvação e proteção divina. As tempestades os trarão aos seus joelhos, disse Jesus suavemente. Muitos que têm estado distantes de mim lembrarão sua necessidade de um Salvador. O abalo é necessário para despertá-los do seu torpor espiritual. Então a cena mudou e vi algo que fez meu coração saltar de alegria indescritível. O dia 21 de dezembro apareceu diante de mim e testemunhei o que só poderia ser descrito como um despertar espiritual de escala planetária, começando a se manifestar. Iniciou em pequenos pontos ao redor do globo, mas se espalhou como fogo descontrolado através dos continentes. Em vilarejos isolados da África, vi crianças profetizando com vozes que carregavam autoridade sobrenatural impressionante. Nas metrópoles da Ásia, empresários abandonavam seus escritórios para se reunirem em praças públicas e orarem juntos. Por toda a Europa, catedrais milenares se enchiam com jovens que nunca haviam entrado numa igreja antes, chorando enquanto encontravam a presença de Deus pela primeira vez em suas vidas. Esta é a colheita que prometi há muito tempo, declarou Jesus, seu rosto irradiando alegria profunda. O dia 21 de dezembro marca o início da maior colheita de almas na história da humanidade. O trigo e o joio finalmente serão separados, e muitos que pareciam perdidos para sempre retornarão para mim. Observei enquanto famílias que haviam estado separadas durante anos subitamente se reconciliavam. Pais ligavam para filhos com quem não falavam há décadas inteiras. Irmãos se abraçavam e perdoavam mágoas antigas. Igrejas que estiveram divididas por disputas insignificantes se unificavam. Era lindo além de qualquer capacidade de descrição. Mas também percebi que nem todos participariam deste despertar. A mesma luz que atrai alguns repelirá outros, explicou Jesus, lendo meus pensamentos com facilidade. Aqueles que amam as trevas odiarão a luz ainda mais intensamente quando ela brilhar com maior força. Como para ilustrar suas palavras, a visão mudou para me mostrar o outro lado desta transformação espiritual. Vi pessoas que se enfureciam ante a simples menção do nome de Deus, que ridicularizavam aqueles que estavam sendo transformados e que pareciam se tornar mais endurecidos e amargurados enquanto a luz do avivamento se espalhava ao seu redor. Alguns se afastavam de membros da família que tinham sido salvos. Outros organizavam resistência ao movimento espiritual, rotulando-o como fanatismo perigoso e manipulação em massa. O contraste era devastador. Nas mesmas famílias, vi alguns membros chorando de júbilo enquanto descobriam o amor de Deus, enquanto outros se enfureciam e cortavam todo contato com seus parentes convertidos. A grande divisão que Jesus havia mencionado estava acontecendo diante dos meus olhos, e era mais dolorosa do que eu poderia ter imaginado. Então, Jesus me mostrou algo que me encheu tanto de admiração quanto de temor reverente. Do dia 25 até o dia 27 de dezembro, disse ele, haverá 3 dias diferentes de qualquer outro que o mundo já tenha testemunhado. Estes serão dias de escuridão espiritual, quando cada alma na terra enfrentará uma escolha que determinará seu destino eterno. A visão que se desenrolou diante de mim foi completamente diferente de tudo o que havia experimentado até aquele momento. O mundo material pareceu se dissolver e me encontrei testemunhando eventos que eram mais espirituais do que físicos. Durante essas 72 horas, vi que cada pessoa na Terra
vivenciaria um momento de clareza absoluta sobre sua condição espiritual. Era como se um véu fosse removido da consciência humana e todos repentinamente compreendessem a realidade do céu e do inferno, a verdade sobre a existência de Deus e a urgência de sua necessidade de redenção. Algumas pessoas, ao se depararem com esta revelação divina, caíam prostradas e clamavam por misericórdia. Vi criminosos endurecidos, chorando como bebês, enquanto confessavam seus pecados mais sombrios. Observei pessoas abastadas que haviam vivido exclusivamente para si mesmas, de repente, compreendendo o vazio de suas ambições e desesperadamente buscando o perdão de Deus. Até mesmo alguns que haviam passado anos combatendo ativamente o cristianismo se encontravam dominados pela presença inegável do amor e da verdade divinos. Porém outros, quando confrontados com a mesma revelação, se tornavam ainda mais desafiadores. Sabiam além de qualquer dúvida que Deus era real e que eram responsáveis perante Ele. Contudo, escolhiam a rebelião de qualquer maneira. Vi pessoas erguendo seus punhos em direção ao céu, amaldiçoando a Deus mesmo enquanto reconheciam sua existência. Alguns pareciam preferir a condenação à submissão, escolhendo o orgulho acima da salvação, mesmo quando compreendiam plenamente as consequências eternas. Este é o aviso final, disse Jesus com profunda tristeza em sua voz. Após esses 3 dias, o tempo de graça fácil terminará. A porta permanecerá aberta, mas será muito mais difícil que os corações se amoleçam uma vez que tenham se endurecido contra uma revelação tão evidente. Chorei enquanto observava almas fazendo suas escolhas eternas. O peso do que estava testemunhando esmagava meu espírito. Ver pessoas optando pelo inferno com pleno conhecimento do que estavam fazendo era quase insuportável. Mas Jesus me consolou, colocando sua mão sobre meu ombro com ternura. Não se desespere, disse ele gentilmente. Concentre-se naqueles que escolherão a vida. A colheita será muito maior que a perda, e cada alma salva merece celebração. Então, ele me mostrou algo que me encheu de esperança renovada e determinação. Vi crentes ao redor do mundo que haviam estado se preparando para este tempo através de oração intensa e jejum. Esses fiéis pareciam brilhar com uma proteção especial durante os 3 dias de escuridão. Enquanto o caos explodia ao seu redor, permaneciam tranquilos e em paz, servindo como faróis de luz para aqueles que estavam buscando a Deus com sinceridade. Aqueles que têm se disciplinado através da oração e do jejum receberão graça especial durante este período, explicou Jesus. Eles serão meus embaixadores, ajudando a conduzir outros em direção à salvação. Diga ao meu povo para se preparar agora através de disciplinas espirituais, porque necessitarão força sobrenatural para o que está chegando. Vi esses crentes preparados se movendo através da confusão e das trevas como anjos de misericórdia, guiando pessoas à oração, oferecendo consolo aos aterrorizados e falando palavras de vida àqueles cujos corações estavam receptivos. Pareciam possuir uma habilidade quase sobrenatural para alcançar pessoas que estavam hesitantes, ajudando-as a tomar a decisão correta em seu momento de escolha definitiva. A visão começou a se desvanecer e senti que estava sendo puxada de volta para meu corpo físico. Mas Jesus tinha uma mensagem final para mim. Marlene, disse ele com urgência, diga a eles que dezembro de 2025 é o mês da grande divisão. Diga a eles que o tempo para a fé morna acabou. Diga a eles que venho em breve e devem escolher neste dia a quem servirão. A colheita está madura, mas os trabalhadores são escassos. Você será minha mensageira. A última coisa que vi foi seu rosto repleto tanto de amor infinito quanto de urgência sagrada antes que tudo se tornasse negro e eu sentisse que estava caindo de volta à terra. O som das sirenas foi diminuindo, enquanto sentia que estava sendo arrastada de volta para algo pesado e restritivo. A transição foi brusca, como ser arrancada de um vasto oceano de luz para uma caixa apertada e sufocante. Meu peito ardia a cada respiração
e as máquinas apitavam freneticamente ao meu redor. Estava de volta ao meu corpo, de volta à cama do hospital, para onde os paramédicos me haviam levado após a colisão na ponte. Mas eu não era mais a mesma pessoa que havia deixado este recipiente quebrado. As visões que Jesus me havia mostrado queimavam em minha mente com perfeita nitidez. Cada detalhe gravado em minha memória como palavras esculpidas em pedra. As enfermeiras se movimentavam apressadamente ao meu redor, verificando monitores e ajustando tubos. Mas suas vozes pareciam distantes e abafadas, em comparação com a comunicação cristalina que havia experimentado no reino celestial. "Ela está se estabilizando", disse uma delas, mas mal a escutei. Meus pensamentos estavam consumidos pelo peso do que havia presenciado. Dezembro de 2025 estava a apenas algumas semanas de distância e o mundo não tinha a menor ideia do que estava por vir. A grande divisão, o despertar espiritual, os 3 dias de escuridão quando cada alma enfrentaria sua escolha eterna. Como eu poderia possivelmente transmitir a magnitude do que havia visto? Enquanto a consciência retornava completamente à minha forma terrena, senti um senso avassalador de urgência pressionando contra meu espírito. Jesus não me havia mostrado essas visões apenas para meu próprio benefício. Ele me havia comissionado como mensageira, uma voz clamando no deserto da indiferença humana e do letargo espiritual. A responsabilidade parecia esmagadora. No entanto, eu sabia que não podia permanecer calada sobre o que havia testemunhado. As visões continuavam se desdobrando em minha mente, enquanto eu permanecia naquela cama hospitalar. Vi as tempestades da costa leste se aproximando como encontros marcados pelo divino, cada relâmpago carregando a marca digital da intervenção de Deus nos assuntos humanos. Os furacões não seriam atos aleatórios da natureza, mas sacudidas intencionais projetadas para despertar uma geração que havia se tornado confortável em sua distância de seu Criador. Ainda podia sentir a eletricidade espiritual naquelas nuvens de tempestade, a maneira como pulsavam com poder sobrenatural que despojaria as ilusões do controle e da autossuficiência humanos. Mas o que me comoveu mais profundamente foi recordar os rostos daqueles que responderiam ao chamado de Deus durante o despertar global. Começando no dia 21 de dezembro, havia visto adolescentes em shopping centers de repente caindo de joelhos em lágrimas enquanto o Espírito Santo tocava seus corações. Executivos corporativos abandonando reuniões de diretoria para buscar oração de zeladores que carregavam mais autoridade espiritual do que jamais haviam imaginado. Campos universitários inteiros se transformando em campos de avivamento, enquanto estudantes, que haviam ridicularizado o cristianismo durante anos, se encontravam dominados pelo amor divino. A colheita seria diferente de tudo que o mundo jamais havia presenciado. Milhões e milhões de almas fluindo para o reino dos céus enquanto começava a colheita final. As igrejas lutariam para acomodar as multidões de novos convertidos. Os batismos aconteceriam em rios, lagos e praias oceânicas, já que os locais tradicionais se mostrariam inadequados para as massas buscando seguir a Cristo. Havia visto pastores chorando de alegria enquanto batizavam ex-ateus, membros de gangues e criminosos endurecidos que haviam encontrado o Deus vivo e foram transformados para sempre. Contudo, o outro lado da visão me assombrava com igual intensidade. A grande divisão cortaria através de famílias como uma espada afiada, dividindo lares exatamente como Jesus havia profetizado há 2000 anos. Havia visto ceias natalinas, onde metade da família se regozijava em fé recém-descoberta, enquanto a outra metade saía com raiva e repulsa. Pais deserdando filhos que haviam sido transformados pelo despertar espiritual. Irmãos escolhendo lados opostos de uma divisão eterna que nenhum relacionamento terreno poderia transpor. Os 3 dias do dia 25 até o dia 27 de dezembro pairavam em minha memória como uma tempestade espiritual. Durante essas 72 horas, o véu entre os reinos natural e sobrenatural se tornaria tão fino que cada ser humano na Terra
experimentariam um encontro inegável com a verdade eterna. Ninguém poderia alegar ignorância ou incerteza sobre a existência de Deus. A realidade do céu e do inferno pressionaria sobre a consciência humana com tal claridade que até os céticos mais endurecidos saberiam sem qualquer dúvida que estavam diante de seu Criador. Alguns responderiam com arrependimento quebrantado, finalmente compreendendo sua necessidade desesperada de salvação. Havia testemunhado prisioneiros caindo sobre seus rostos em suas celas, clamando por misericórdia enquanto décadas de culpa e vergonha suprimidas jorravam. Havia visto celebridades abandonando suas mansões para se ajoelharem na rua, não mais se importando com sua imagem enquanto buscavam perdão do Deus que haviam passado anos ignorando ou zombando. Mas outros escolheriam a rebelião mesmo diante da verdade absoluta. A visão de pessoas erguendo seus punhos em direção ao céu, enquanto sabiam completamente que estavam rejeitando sua única esperança de salvação, havia despedaçado algo profundo dentro do meu espírito. Eles entenderiam as consequências de sua escolha. Ainda assim, o orgulho e a teimosia os levariam a abraçar a condenação em vez de se submeter à autoridade divina. A tragédia do livre-arbítrio exercido da pior maneira possível se desenrolaria em escala global. Os crentes que haviam se preparado através da oração e do jejum brilhariam como estrelas durante aqueles dias sombrios. Eu os havia visto se movendo através do caos com paz sobrenatural, seus rostos resplandecendo com proteção divina enquanto serviam como pontes entre o céu e a terra. Eles falariam palavras de vida àqueles vacilando à beira da decisão, oferecendo esperança aos desesperados e conforto aos assustados. Suas disciplinas espirituais provariam ser mais valiosas que ouro, proporcionando-lhes a força e clareza necessárias para funcionar como embaixadores de Deus durante a maior hora de teste da humanidade. Enquanto permanecia naquela cama hospitalar, sentindo que minha força retornava lentamente ao meu corpo físico, soube que minha vida nunca seria a mesma. As visões haviam sido marcadas em minha alma com fogo divino e eu não podia esquecê-las mais do que podia parar de respirar. Jesus me havia confiado uma mensagem para o mundo e eu entendia que minha sobrevivência ao acidente não havia sido coincidência. Cada dia daqui até dezembro seria uma oportunidade para advertir as pessoas sobre o que estava chegando e encorajá-las a preparar seus corações para a grande divisão. A equipe médica continuava seu trabalho ao meu redor, maravilhando-se com minha recuperação e discutindo a natureza milagrosa de minha sobrevivência. Mas eu sabia que o verdadeiro milagre não era que meu corpo havia se curado, mas sim que meu espírito havia sido permitido testemunhar a culminação do plano de Deus para a humanidade. A contagem regressiva em direção a dezembro já havia começado, e o tempo estava se esgotando para aqueles que ainda não haviam feito as pazes com seu Criador. Meu nome é Marlene Hutchins, e morri no dia 18 de setembro de 2025. Mas retornei com uma mensagem que não pode esperar. Jesus Cristo em pessoa me mostrou o que acontecerá em dezembro de 2025, e estou obrigada a compartilhar cada detalhe antes que seja tarde demais. Dezembro será o mês da grande divisão. Entre o dia 12 e o dia 18 de dezembro, tempestades sobrenaturais atingirão a costa leste com poder além de qualquer coisa na história registrada. Estes não são apenas eventos climáticos, mas abalos divinos projetados para despertar uma nação adormecida. No dia 21 de dezembro, o maior despertar espiritual na história humana começará com milhões e milhões retornando à fé através do globo. Mas então vem a prova definitiva. Do dia 25 até o dia 27 de dezembro, 72 horas de escuridão espiritual cobrirão a Terra. Cada pessoa viva enfrentará um encontro inegável com a verdade eterna. Esta não é uma mensagem de medo, mas de preparação urgente. O tempo para a fé morna acabou. Dezembro de 2025 forçará cada alma na terra a escolher a quem servirão. A colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Você estará preparado quando a grande divisão começar.
A contagem regressiva já iniciou e a eternidade está observando para ver qual lado você escolherá. Se você chegou aos momentos finais deste testemunho, saiba que sua presença aqui não é acidente. Algo nestas palavras alcançou seu coração. Escreva um comentário abaixo e deixe-nos saber a nação ou cidade de onde está assistindo. Queremos elevar sua terra, seu povo e seu lar em oração. Se ainda não o fez, se inscreva e ative o sininho de notificações para que possa caminhar conosco cada dia enquanto compartilhamos novas mensagens que fortalecem a fé e despertam almas. E por favor, envie este vídeo para pelo menos 3 pessoas que você ama. Alguém em sua família, um amigo que precisa de esperança, ou um crente que pode estar lutando em silêncio. Seu compartilhamento poderia ser a centelha que traz uma vida de volta à luz de Deus. Que o Senhor te cerque, te proteja e guie seus passos hoje e sempre.